A história de Manassés, filho primogênito de José, está profundamente entrelaçada com o legado das tribos de Israel. Como fundador da tribo que leva seu nome, Manassés desempenha um papel significativo na narrativa bíblica. A sua descendência e a distribuição de terras em Canaã mostram como Deus cumpriu suas promessas ao povo de Israel. Além disso, outro Manassés, o rei de Judá, é mencionado nas Escrituras, destacando uma conexão interessante entre nomes e destinos diferentes. Ao explorarmos esses relatos, podemos ver a importância dessas figuras no contexto histórico e espiritual do povo de Deus. Manassés foi o filho mais velho de José e o fundador da tribo de Manassés. Ele nasceu da união entre José e Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O nome Manassés significa aquele que faz esquecer ou a fazendo esquecer-se. Quando Manassés nasceu, José declarou: "E Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai." Manassés nasceu antes da grande crise que atingiu a terra, em um momento em que José já ocupava o cargo de governador do Egito, sendo o segundo em comando, abaixo apenas do faraó. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida pessoal de Manassés, mas menciona o momento em que ele foi abençoado por seu avô, Jacó. À beira da morte, Jacó abençoou seus filhos, e José acabou recebendo os direitos de primogenitura em lugar de seus irmãos Rúben e Simeão, que foram desconsiderados. A porção dupla que cabia ao primogênito foi concedida a José através da adoção de seus dois filhos, Manassés e Efraim, como seus próprios descendentes. Assim, Manassés e Efraim se tornaram fundadores de duas tribos de Israel. No entanto, apesar de Manassés ser o mais velho, foi seu irmão mais novo, Efraim, quem recebeu a bênção principal. Jacó colocou sua mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés, indicando que a descendência de Efraim seria mais proeminente que a de Manassés. Além do relato em Gênesis, outras referências bíblicas mencionam Manassés como líder e fundador da tribo que leva seu nome. Contudo, a Bíblia também narra a história de um outro Manassés, que não está relacionado ao filho de José. Este Manassés foi rei de Judá, filho de Ezequias, e sua história é encontrada em 2 Reis 21 verso 1. A tribo de Manassés. A tribo de Manassés foi uma das mais numerosas de Israel, e seus membros são frequentemente referidos como Manassitas. A tribo foi constituída por 7 principais famílias que descendiam diretamente de Manassés. Durante a distribuição das terras em Canaã, a tribo de Manassés ocupou territórios em ambos os lados do rio Jordão. Metade da tribo ficou no lado oriental, enquanto a outra metade estabeleceu-se no lado ocidental. A parte ocidental da tribo dominava uma região que se estendia do norte de Efraim até o sul de Zebulon e Issacar, enquanto a metade oriental ocupava uma porção de Gileade e toda a terra de Bazã. Um detalhe notável na história da divisão das terras da tribo de Manassés é que 5 famílias com descendentes masculinos herdaram terras, mas também houve uma família cujos herdeiros eram exclusivamente mulheres. A descendência de Efer, representada pelas 5 filhas de Zelofiade, destacou-se nesse episódio. Como seu pai não deixou herdeiros homens, Moisés recebeu de Deus instruções para assegurar que as filhas de Zelofiade recebessem a herança, criando assim precedentes legais que garantiam direitos de herança às mulheres. Apesar do território já extenso, as tribos de Manassés e Efraim pediram mais terras a Josué. Entre as cidades controladas pela tribo de Manassés estava Golã, uma das cidades de refúgio. Nos tempos dos juízes,
a tribo de Manassés produziu líderes importantes para Israel. Gideão, por exemplo, era da porção ocidental da tribo, enquanto Jefté, que também foi juiz em Israel, era da parte oriental. Durante o reinado de Davi, muitos homens da tribo de Manassés integraram seu exército e apoiaram seu governo. No período do reino dividido, muitos membros da tribo de Manassés foram levados cativos quando o reino do norte caiu nas mãos dos assírios. A vida de Manassés, tanto o filho de José quanto o rei de Judá, nos oferece reflexões profundas sobre a herança, a liderança e as consequências de nossas escolhas diante de Deus. Manassés, o primogênito de José, representa o início de uma herança abençoada, sendo um dos fundadores de uma das tribos de Israel. Seu nome, que significa aquele que faz esquecer, reflete o processo de cura e restauração que Deus trouxe à vida de José, após os anos de sofrimento e separação de sua família. Esse momento simboliza como Deus nos faz esquecer as dores do passado quando nos coloca em uma nova jornada de bênçãos e restauração. A história de Manassés também nos lembra que, mesmo quando a bênção parece ser desviada para outro, como ocorreu com a bênção principal que foi para Efraim, cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Por outro lado, a história do rei Manassés de Judá nos traz uma lição mais desafiadora sobre as consequências de escolhas erradas. Embora filho de Ezequias, um rei piedoso, Manassés inicialmente escolheu o caminho da idolatria, levando Judá a um dos períodos mais sombrios de sua história. No entanto, sua vida também nos lembra do poder da graça e do arrependimento. Quando Manassés se arrependeu sinceramente, Deus o restaurou, mostrando que mesmo os maiores erros podem ser perdoados quando há um coração verdadeiramente contrito. Essas duas histórias de Manassés refletem o poder das escolhas e das heranças espirituais em nossas vidas. Sejam escolhas boas ou ruins, Deus está sempre pronto a nos guiar, restaurar e nos lembrar de seu plano maior. A lição central aqui é que, embora as consequências das nossas decisões possam ser profundas, nunca é tarde para buscar a misericórdia e o perdão divino, e confiar no propósito que Ele tem para nós. A história de Manassés, filho primogênito de José, está profundamente entrelaçada com o legado das tribos de Israel. Como fundador da tribo que leva seu nome, Manassés desempenha um papel significativo na narrativa bíblica. A sua descendência e a distribuição de terras em Canaã mostram como Deus cumpriu suas promessas ao povo de Israel. Além disso, outro Manassés, o rei de Judá, é mencionado nas Escrituras, destacando uma conexão interessante entre nomes e destinos diferentes. Ao explorarmos esses relatos, podemos ver a importância dessas figuras no contexto histórico e espiritual do povo de Deus.